Muito bem. Bom dia para vocês que já entraram aqui na aula. Eu estou começando a aula gravada aqui do nosso primeiro ano A de Tamboara. Eu queria, antes de mais nada, pedir desculpas a vocês por essa minha cara aqui, essa falta de humor. Não tem como ter humor hoje. A Giane, diretora auxiliar de vocês, que é minha esposa, né? Ela, essa noite, foi comunicada que perdeu uma tia, uma pessoa maravilhosa de Maringá, em função do Covid. E até ela está agora se preparando para ir para Maringá, apesar de não poder haver o velório, mas, enfim, a mãe dela é irmã dessa tia Finha, né? E está todo mundo bastante chateado aqui em casa em função disso. Então, como não há velório, eu falei, eu não vou, né? E vou abrir a nossa aula, passar nosso conteúdo para o pessoal. Mas, assim, não tem como ter bom humor ou que se dane o profissionalismo, né? Não tem como fazer caras e bocas numa hora dessa. Então, só para vocês entenderem por que dessa cara amarrada, né? Não sei o quê. Muito bem. Eu me chamo Johnny. Para quem não me conhece, sou esposo da Giane, sou professor de educação física no momento de vocês e também trabalho com isso já há algum tempo na Unifatesc, no curso de educação física. Então, ontem foi o dia de retornarmos aí com as aulas. Eu trabalho com didática no curso de educação física e estamos bastante, assim, frustrados, porque até sexta-feira passada a previsão era de que hoje eu estaria aí no presencial, que a gente chama de híbrido, com vocês, e que uma parte de vocês estaria conosco dentro da escola e eventualmente alguém estaria online participando dessa aula, né? Então fica assim a tristeza de não poder voltar no presencial. Eu sou do grupo de risco, né? Eu sou diabético e sou hipertenso, mas isso não impediria que eu estivesse no híbrido com vocês, tomando todos os cuidados necessários, né? Enfim, educação física trabalhada no modo online, ele é, no mínimo, estranho, né? Porque é um conteúdo que nós gostaríamos de discutir, não é só fazer a prática, não. Isso não tem nada a ver com fazer só a prática, mas é uma coisa assim, que fica distante, né? Enfim, o que eu tenho para passar para vocês esse ano, deixa eu até compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Quando você sai do nono ano e vem para o ensino médio, então uma coisa que fica muito clara, aqueles que tiveram boas aulas de educação física no ensino fundamental, é que tiveram a prática, praticaram esportes, desenvolveram atividades. Se eu não me engano, vocês foram alunos da Laiane, excelente profissional. É uma pena que o ano passado todos nós não conseguimos desenvolver nossas aulas de nenhuma disciplina, de nenhuma área de conhecimento, né? Mas, teoricamente, vocês tiveram acesso do sexto ao nono ano em muita atividade prática, em muita atividade esportiva, conhecendo um pouco de tudo isso. No ensino médio, a ideia nossa e o que pede o conteúdo proposto pela Secretaria de Educação é que nós mostramos para vocês um pouco daquilo do que você aprendeu e o que você pode usar para a sua vida, né? Então, dentro das aulas do ensino médio, nós vamos ter duas vertentes. Aquela que você vai continuar acompanhando no Classroom, bom, pelo menos nos próximos dias é assim que vai ser, né? Supondo que nós possamos retornar aí nas aulas a partir da semana que vem, que é uma possibilidade,
Então, nós teremos um conteúdo que nós vamos acompanhar que está lá no Classroom, quando você acessa lá. Esse conteúdo é o que está aqui, ó. Lá no Classroom diz o seguinte, que as aulas, as 3 primeiras aulas, elas são de nivelamento. Então, você tem lá ginástica corporal, práticas de aventura, educação física e seus conceitos. E a seguir, isso já foi, né? Na primeira semana, quem acessou as aulas do Classroom teve acesso a isso aí. A partir de agora, então, lá a sugestão é que vocês teriam acesso a informações sobre jogos cooperativos. Muito bem. Tem uma Rafa Diniz aqui querendo entrar, mas sem o @CED dela. Eu vou permitir aqui, mas depois tem que corrigir isso. Muito bem. Voltando aqui, então. Desculpa, gente, eu estou olhando aqui a minha esposa que está aqui do lado, a Giane, que daqui a pouquinho ela está de saída para Maringá, por causa da tia dela que faleceu. Tudo bem? Tá bom. Quantos alunos tem aqui na sala? Tem 11? Legal, né? Muito bom. Muito bom. Pena que hoje eu não estou à altura deles, né? Porque eu também não estou animado, não estou feliz por conta da tia Finha que faleceu. Eu comentei com os primeiros que chegaram aqui, né? Não consigo nem disfarçar essa cara de bunda aqui, né? Mas fazer o quê? Bom, então voltando ao assunto, esse material que está ali no Classroom é o material que a CED propõe, mas o que eu vou fazer, Johnny, vou fazer. Eu tenho o meu material que está de acordo com os conteúdos propostos, mas que eu vou desenvolver com vocês, tá? O que eles têm de diferente? Isso aqui, ó. Os meus conteúdos, eles vão falar sobre a importância da atividade física para você, aluno do ensino médio de Tamboara, dentro da sua realidade. Eu, no momento, não consigo me imaginar dando aula de jogos cooperativos, falando sobre isso com você, e aí qualquer um de vocês com um pouquinho de inteligência olhar para mim e falar assim, ô Johnny, e isso serve para quê? Para mim, no meu caso. E eu vou dizer para você o quê? Para nada. Nesse momento, tá? Então, eu vou ser muito mais prático, pelo menos para poder fazer o meu trabalho com mais qualidade com você, ok? E vou desenvolver informações voltadas para a importância da atividade física para você, quais os benefícios, o que a gente pode ganhar com isso. Esse segundo item aqui, ó, esse interessa bastante para o primeiro ano, desde que eu consiga desenvolver esse conteúdo com vocês, que é a consciência corporal, ok? Como assim consciência corporal? Olha, vou dar um exemplo prático para ver se eu consigo a tua atenção. Os meninos, as meninas que estão acima do peso, exemplo, tá? Poderia ser qualquer outro exemplo. Nesse acima do peso, muita gente fala assim, se eu começar a caminhar, eu vou perder peso. Não vai. Tá bom? Caminhar não é milagroso. Se eu parar de jantar, eu vou perder peso. Mentira. Não vai. Quando você tem consciência corporal, você tem consciência daquilo que você é e daquilo que você come, daquilo que você desenvolve. Traduzindo, quando você sabe o que você é, por exemplo, eu estou acima do peso, eu tenho lá um grau de obesidade, por exemplo, eu estou 10 quilos acima do peso corporal, porque eu fiz o meu cálculo do IMC, então o meu peso calculado com a minha altura, eu tenho um peso que está 10 quilos acima do desejável. Isso deixa o quê? Uma barriguinha saliente, um pescoço inchado, o braço assim, Opa, então eu tenho gordura localizada. Ou então, não, estou gordo de maneira geral e tal, que é o meu caso, tá? Quando eu tenho essa consciência, eu começo a perceber o seguinte,
caminhada. A caminhada estimula a circulação sanguínea, a caminhada estimula a troca de fluidos corporais, que no caso a transpiração, limpa os poros, melhora o cabelo, melhora as unhas, etc, etc, melhora a respiração. Mas a caminhada em si não é uma atividade aeróbica intensa o suficiente para promover a perda de peso. Pelo contrário, a caminhada estimula o organismo a ponto de deixar você com mais sede e com mais fome. Então, se eu não tenho a consciência corporal, eu chego em casa mais animado, mais acordado, ganho peso, porque vou comer e vou beber. Agora, no momento que eu compreender que ao fazer atividade física, que eu calcule o gasto calórico dessa atividade física e associe à alimentação adequada, o primeiro elemento que eu vou eliminar dessa minha nova dieta é o sal. Ah, pensou que era gordura, pensou que era o açúcar. Isso também, mas numa proporção de relevância para você perder peso após atividade física, é o sal. Certo? Nossa, diferente. Então, nós vamos falar sobre isso, ok? Então, esse é um dos temas. E aí você vai compreender o terceiro tema, que é o que é massa magra. Então, você precisa compreender que você tem o peso corporal, desse peso corporal você tem uma parte que é a gordura, o acúmulo de líquidos, e outra parte é você ter a massa magra. A massa magra é o que a gente chama de o que é mais saudável para você. Ninguém consegue ter apenas massa magra. Então, nós temos que aprender a compreender o nosso corpo e compreender o que é que faz bem e o que é que faz mal. Aí você começa a compreender por que o cara vai para a academia 3, 4 vezes por semana e não emagrece. E aí, um outro exemplo, a pessoa que precisa ganhar peso. Se essa pessoa não tiver consciência do que está fazendo, ela vai engordar. Ela não vai ganhar peso. Ela vai ficar gorda. Certo? E muitas vezes perde saúde. Então, esse é o papo que nós vamos ter a respeito disso. E alguns, além da qualidade de vida, e os testes físicos e avaliação física. Esse teste, eu preparei um formulário super, mega simples para a gente começar, porque como eu nunca dei aula para vocês, eu não tenho várias informações de vocês. A minha escola de Nova Aliança do Ivaí, eu estou há muitos anos lá, e eu tenho uma coletânea de informações, de dados dos meus alunos há mais de 25 anos. Eu tenho alunos que já passaram por ali há 25 anos que eu tenho as informações deles, tá? Quando eu tenho essas informações, então, por exemplo, mas para que serve o professor ter acesso ao meu peso, à minha altura, à minha idade e algumas outras questões que a gente faz? E até a boa vantagem de fazer isso na prática é porque eu coletava esses dados. Né? No momento, a gente não pode nem ir para a escola, que dirá coletar esses dados de vocês. Tendo essas informações, então, vou dar um exemplo para você. Nós tínhamos um aluno que estava com 16 anos, 15 anos, né? 1,70 m mais ou menos, até um pouco menos, com 148 quilos. Obesidade mórbida, e não a parte estética não era um problema, até porque o garoto é até apresentável e tal, mas a saúde dele com esses 148 quilos. Agora, o interessante é o seguinte, no ano anterior, ele pesava 108 quilos. Em um ano, ele ganhou 40 quilos. Então, quando você acompanha o aluno, você tem números. E aí permitiu fazer o quê? Chamar o pai, a mãe, e explicar, falar, olha, que o seu filho está gordo, isso é óbvio, todo mundo sabe, então. O problema é que ele engordou tudo isso em um ano. E sabe quando o pai vê, mas não percebe, não se toca a tempo de cuidar da saúde do filho?
E aí, conversando com o pai, o que ele percebia? O filho fica muito sozinho em casa, então a alimentação dele era a base de refrigerante e de chips. O dia todo, o tempo todo, a noite toda, e sem atividade física e sem a tal da consciência corporal. O que é gostoso? Não, isso aí é muito. É claro que é gostoso. Comer coisa boa e beber coisa boa é óbvio, é muito bom. Combinado ainda com o sofá e a televisão, isso é maravilhoso. O problema é que chegou um momento que aquilo começou a afetar a vida do cara. Afetar em todos os sentidos. A saúde dele, a estética dele. E aí, cara, não consegue amarrar o sapato, não consegue caminhar até a esquina para comprar um pacote de chips sem transpirar igual um porco e sem passar mal, não consegue mais ter uma vida sem dor de cabeça, sem tontura, e isso conversando com os pais e com o aluno, a gente conseguiu perceber que ele já estava sofrendo com isso. Né? E ele não tinha... Sabe quando o cara não para pensar? Né? É óbvio que percebe, ninguém é idiota nesse sentido, mas não entra na tua cabeça que aquilo ali é um mal que pode ser revertido. Então, a novidade desse ano, mesmo não tendo tido aula de educação física em 2020 na prática, 2021 nós entramos com esse garoto com 116 quilos, já com seus 18 anos. Né? 116 quilos, eu que sou obeso, eu tenho 105. Então, o garoto de 17, 18 anos aí, com 116, ele já tem 11 quilos a mais que eu. Mesmo assim, ele já está com 30 quilos a menos do que ele está. E continua melhorando. Isso é consciência corporal. Esse é um dos papéis da educação física escolar, certo? Dar essa consciência corporal a você. Você fala, não, mas eu não tenho problema com obesidade, eu não tenho problema com magreza, legal, ótimo, que bom. Você vive num mundo bem mais acessível, bem mais fácil do que esse garoto que eu estou citando para você, tá? Mas o fato de você ter conhecimento sobre isso facilita a sua vida, certo? Facilita na questão da beleza, da estética, do comportamento, das dores. O pessoal diz assim que quando chega aos 50 anos, se você não tem dor em nada é porque você morreu. Não é bem assim. Eu tenho 50 anos de idade e eu não tenho problema com isso, por conta do meu vício de fazer atividade física, ok? Bom, qual é, para a gente entrar naquele campo lá do que nós vamos estudar, qual é a minha perspectiva para 2021? Eu espero que nós possamos ter aulas híbridas, pelo menos híbridas, né? Nesse primeiro semestre eu estou falando híbrida, eu gostaria muito que no segundo semestre nós estivéssemos presencial. Olha, gente, eu sei o que eu estou dizendo, eu não sou ingênuo, eu não sou idiota. Existe a grande possibilidade de nós não conseguirmos voltar de maneira adequada para as aulas. Para quem chegou agora, hoje nós estamos vivendo aqui em casa uma realidade muito triste, porque a Giane perdeu uma tia-avó dela, não é tia-avó não, uma tia, sabe aquela pessoa maravilhosa da tua família, né? Dias atrás ela perdeu a avó, essa avó, ela fez 100 anos em outubro, e comemorou-se e tal, e logo na sequência, por conta, ela não morreu de Covid, mas ela ficou isolada, e faleceu, né? Teve uma queda no banheiro que agravou tudo e faleceu. E a grande companheira dessa avó, a filhinha, faleceu ontem, uma surpresa para todo mundo, que mal, aí sim, de Covid, né? E tem uma outra tia dela, que está internada, em estado gravíssimo, né? Todas são irmãs da mãe dela. E essa é a realidade. Então, eu dizer para vocês assim, eu espero que volte, daí alguém um pouquinho mais consciente fala assim, esse professor é louco, acho que... Não sou louco, não. Da minha família, da parte da minha família, eu já perdi 6. Inclusive uma advogada com 39 anos, não foram só os idosos, não. Né? Então, eu sei do risco e sei do perigo que é tudo isso, mas eu tenho fé que a gente possa voltar.
Essas aulas presenciais que eu coloquei aqui para você, a ideia é que nós possamos desenvolvê-las, ao menos um pouco mais próximos, para que a gente possa trabalhar esse conteúdo com um pouco mais de olho no olho, né, a respeito disso. Gente, eu trabalho com Nova Aliança com os treinamentos de atletismo e de xadrez. O pessoal às vezes pergunta, fala, por que não trabalha com futsal, com futebol? Porque Nova Aliança tem 120 alunos, é uma escola muito pequena. Então, eu consegui desenvolver o trabalho de qualidade com eles, com modalidades individuais. Esse é um dos únicos motivos de eu ter desenvolvido modalidades individuais, ok? Então, na medida que nós voltarmos para a atividade presencial em Tamboara, eu pretendo desenvolver um projeto, mesmo voluntário, como eu comecei a fazer o ano passado, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, que às sextas-feiras a gente fazia um trabalho de treinamento de atletismo lá no campo. Eu pretendo voltar com esse trabalho, não porque eu quero agradar, não é isso. É porque com esse trabalho a gente consegue descobrir muitos talentos. Vários de vocês aí conhecem o Wesley Bevilacqua, o Max, a Verusca, e muitos outros que passaram pela história do atletismo, assim como os Kart, que a Jéssica e Joyce, se eu não me engano, Kart, que são as gêmeas, que hoje são advogadas e tal, mas que tiveram uma história no xadrez, e tantos outros. Então, a ideia é, através do esporte, fortalecer essa área de conhecimento dentro do colégio, tá? Muitos anos sem desenvolver isso aí, e eu quero que isso retorne. Esse é o tema das próximas aulas, da semana que vem nós vamos lidar. E a única coisa que eu quero, eu até coloquei aqui essas imagens aqui para falar um pouquinho das práticas e das atividades esportivas, mas eu não estou no clima hoje para fazer isso, não, né? Mas eu vou passar para vocês agora, eu só quero discriminar esse formulário aqui para vocês entenderem como é. Eu quero explicar um pouquinho o procedimento para você responder. Só um pouquinho, deixa eu tirar essa tela aqui. Compartilhar. Nossa, é horrível dar aula com esse sentimento assim de tristeza. Eu não consigo engrenar a minha aula. Peço desculpas para vocês, hoje eu tô chato. Deixa eu ver se apareceu. Apareceu. Ó. Então, o que eu vou pedir para vocês? Isso aqui é uma atividade de aula que você vai me entregar na próxima aula, na semana que vem, certo? E são questões óbvias, a maioria delas, mas algumas precisam de interpretação. Teu nome e o ano que nasceu, tranquilo? Agora, aqui, eu queria que você entendesse o seguinte. Essa pergunta, você sabe a sua altura e o seu peso? Essa pergunta não foi feita à toa dessa forma. Por quê? Com a sua altura exata e com o seu peso exato, a gente consegue calcular o índice de massa corporal, consegue falar um pouco sobre a sua composição física. O problema é quando as pessoas que vão responder, por absoluto desinteresse, elas respondem assim, eu acho que eu tenho 1,70, daí mete lá 1,70. Eu estava com 55 quilos. A pessoa não tem 1,70 porque ela gostaria de ter 1,70, mas ela tem 1,63. E ela pesou 50 quilos há 10 anos atrás. Agora ela está com 70 quilos. Porque ela não quer admitir que está com um peso maior e tal. Essa mentirinha que a pessoa conta na sua altura e no peso atrapalha todo o cálculo que a gente consegue fazer de índice de massa corporal para a gente iniciar uma discussão sobre qualidade de vida. Tá? Então, o que eu te peço, se você tem acesso a essa informação porque você foi no médico, pesou, mediu e tal, boa. Se você tem a possibilidade de ir no postinho de saúde para pegar seu peso e altura, mas o risco, paralisação, não, peraí.
O posto de saúde, ele atende você com toda a segurança possível. Então, não venha me falar sobre isso, não. Pode até ser que, num momento específico, o posto não possa te atender e tal, mas o posto tem condições de fazer a sua aferição de peso e altura. Se nós voltarmos na semana que vem, eu vou levar balança e tal, já para até para fazer isso, eu sempre fiz isso na escola, tá? Agora, você tem uma balança em casa, dá para pesar? Tira o sapato, tira a roupa pesada, faz o peso, legal. E a altura, de preferência, não faça com fita métrica. Faça com trena, aquela trena dobrável lá que enrola, algumas são de plástico, outras são de metal, porque ela não dilata, a trena dilata. E de preferência que você faça com a trena, alguém meça você, e não você sozinho. Dá diferença de vários centímetros quando você não sabe como fazer, tá? Então, se você tem acesso a essa informação com qualidade, faça. Professor, eu não tenho certeza se eu vou conseguir coletar da maneira correta, eu tenho dúvidas. Então, não faça. Deixa ela em branco, que daí, na medida que a gente voltar, né, ou quando você puder ir no postinho, coleta a informação. Não inventa, não ache, não coloque o que você acha, coloque o que você tem certeza, tá bom? Cansamos de ver as meninas, os meninos que iam pesar e medir, aí falava assim, eu fui ontem na farmácia e eu tava com 50 quilos, aí subia na balança, dava 58. Aí ninguém ganha 8 quilos num almoço ou numa janta, né? É uma mentira que muitas vezes a pessoa se coloca na própria cabeça e ela não quer aceitar que ela está acima do peso. É o caso desse menino de 148 quilos. Na cabeça dele, ele não tinha tudo isso de peso. Não é o número. Ele não aparentava, ele não sentia, ele não aceitava e isso estava fazendo mal para ele, né? E aí, muitas vezes, meninas principalmente, mas tem vários meninos nesse caso, que tem lá 1,70 m, deveria estar com pelo menos 60 quilos e o cara está com 42 quilos. Porque eu quero ser modelo. Você vai ser modelo só se for de esqueleto, tá? Não é assim que funciona. Ser magro apenas. Você tem que ser magro para ser modelo, mas você tem que ser proporcional. Então, quer dizer, longa conversa. Nós temos muito a falar sobre isso, ok? Bom, eu estou vendo o meu horário aqui, ele já está quase estourando. As duas perguntas seguintes, ó. São três perguntas seguintes. Possui algum problema de saúde? Então, veja bem. O que eu quero saber de você é se você tem algum problema de saúde. E não é, por exemplo, eu estou gripado. Não. Se não for Covid, isso não é um grande problema. Por exemplo, eu tenho rinite alérgica. A rinite alérgica é um tratamento permanente, é um problema permanente, que toda manhã você tem problema respiratório e tal. Então, coloca. Professor, eu quebrei o braço e faço tratamento de fisioterapia. Pode colocar. Eu tomo remédio contínuo para coração, ou para asma, ou enfim. Eu quero saber que tipo de problema você tem. Professor, mas eu tenho vergonha de colocar. Não se preocupe, esse questionário, essas respostas não vão ser expostas para outras pessoas. É uma informação entre eu e você e seus pais, no máximo, tá bom? Então, professor, sei lá, eu tenho dor de cabeça. Olha, se a dor de cabeça é como a dor de cabeça que a minha mãe teve a vida toda, todos os dias ela dizia assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, e eu, Johnny, achava que era frescura. Passei a vida falando que a minha mãe tinha uma frescura de ter dor de cabeça. Aí, um dia que ela foi internada, minha mãe tá viva ainda, com 80 anos, né, mas tem demência, enfim, uma série de problemas, mas naquela época, quando ela foi internada, e fizeram exames e tal, descobriram que ela tinha 16 pontos de cisticercose na cabeça, que é aquele vermezinho do porco. Nunca passou pela cabeça de um filho, de ninguém da família, fazer um exame neurológico para saber se ela tinha algum problema. Para nós, a dor de cabeça era frescura.
Olha onde a gente erra feio, né? Então, se você tem uma dor de cabeça ao ponto disso ser um problema de saúde para você, coloca, a gente conversa sobre. Próxima questão. Pratica algum esporte? Ó, hoje, março de 2021, eu acredito que a resposta de 99% de vocês seja não. Mas, eventualmente, alguém fala assim, não, eu treino no Estrela Vermelha de futebol 3 vezes por semana. Eu jogo futsal na São Lucas, treino legal, coloca lá. Eu treino voleibol com o Michel, coloca. Tá? Então, eu quero saber se você é esportista ou não. O professor, eu ando de bicicleta às 6 da tarde com os meus amigos. Isso não é esporte, isso é lazer. Ótimo, maravilhoso, mas não é esporte. Ok? Professor, eu faço caminhada com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu namorado. Não, isso é lazer, não é esporte. Ok? Qual atividade gostaria de fazer no colégio regularmente? Eu estou saindo do assunto atividade física, esporte e abrindo um canal para a gente bater um papo diferente. Tem gente, muita gente coloca assim, nada, eu não queria fazer nada. Legal, tá? Não tem problema, isso é a opinião sua. Eu não estou pedindo para você dar a minha opinião, estou pedindo para você dar a sua opinião. Aí tem gente que fala assim, mas eu não gosto de esporte, eu gostaria de fazer dança. Dança. Professor, mas eu não gosto de nada disso aí, não. Na verdade, eu queria fazer aula de informática. Olha, interessante. Coloca lá. Então, o que eu perguntei é qual atividade gostaria de fazer no colégio. Atividade, não esporte, nem atividade esportiva. Na sua opinião, que tipo de coisa, que tipo de ação poderia existir no colégio? Aí você vai lá e dá a sua resposta. E a gente junta as respostas de todos e vê se há um desejo comum. Agora, se você falar, não, eu quero colocar aqui que eu gostaria de ter no colégio aula de futsal. Dormir na rede. Resposta idiota, mas é a sua resposta, pode colocar, tá? Só não ofenda, beleza? Então, esse é o momento de você expressar a sua opinião. E a ideia é pegar essa opinião, se ela for factível, se ela for possível de ser colocada em prática, e a gente batalhar para melhorar o ambiente escolar com a sua opinião. Ok? Essa aqui eu vou deixar para você ler, você interpretar e você responder. Vamos ver o que vai sair dessa última aqui, tá bom? Eu vou deixar que você faça isso. Esse formulário, eu vou fechar ele na terça da semana que vem, na nossa segunda aula. Quando terminar a aula, eu vou lá e fecho o formulário. Beleza? Pessoal, previsto 30 minutos. Estou encerrando aqui, tá? Peço mais uma vez desculpas a vocês aí pela qualidade da minha aula hoje. Hoje não é um dia legal, né? Eu, inclusive, perdi a hora. Enfim, toda uma situação complicada por conta dessa nossa tia aí que faleceu, né? Mas não tinha por que não dar essa aula. E desculpem essa primeira impressão, prometo que na próxima semana estaremos num ritmo melhor, num ritmo diferente. E quem sabe nós não estejamos aí no híbrido, no semipresencial com todos vocês, tá bom? Deixa eu tirar esse compartilhamento aqui. Antes de encerrar a gravação, quero perguntar... Maria Vitória, desculpa, eu só vi agora teu comentário, tá? Pode colocar sim, sem problema. Eu não tinha visto o teu comentário no chat aqui. Aliás, pessoal, é o seguinte, quando vocês quiserem falar durante a aula, sem problema nenhum, tá? Pode abrir o áudio ou levantar a mão. Quando a gente compartilha uma tela, um PowerPoint, alguma coisa, a gente não vê o chat, tá? Mas sim, respondendo a tua pergunta, pode colocar. Por exemplo, pratica atividade física, o pessoal que pratica academia, né, musculação, dança, alguma coisa, ginástica, tal. Pode colocar. Alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma dúvida, algum questionamento, quer fazer alguma reclamação, quer cobrar alguma coisa?
Agora é a hora. Não? Tranquilo? Muito bem. Então eu vou parar a gravação aqui. Prontinho. E me despedir de vocês